Retornamos com a rede de rádios da AGERT com o interior. Nesse momento, nós vamos ao último bloco, que serão mais 4 perguntas formuladas pelas emissoras do interior para os candidatos que aqui estão. E a pergunta a seguir será para o candidato José Ivo Sartori. De onde virão os recursos necessários para o candidato cumprir as promessas de campanha na segurança, na saúde, na educação? Grupo Bandeirantes, Porto Alegre. Eu sou daqueles que pensam que não adianta ter ideias, ter boas convicções ou tomar uma atitude que às vezes não se sabe de onde vem o dinheiro. É preciso saber de onde vem o dinheiro. Nós apresentamos, sim, no primeiro turno e apresentamos agora no segundo também, reforçamos a adesão ao regime de recuperação fiscal, porque entendemos que para nós isto é muito claro, isto tem início, tem meio e tem fim. O plano de recuperação fiscal, vou repetir, vai deixar que permaneça no Rio Grande do Sul 11 bilhões e 300 milhões e que não vão para os cofres do governo federal. Isso serve desse recurso para a escola do filho de quem está nos acompanhando, para o hospital da cidade, para o policiamento nas ruas, para ter estradas mais seguras, mas também para ter as políticas para nossas crianças, para os nossos jovens e para a nossa terceira idade, que precisam de um cuidado especial do poder público. Por isso, quando disse lá em 2014, eu vou fazer o que precisa ser feito. Agora, em 2018, vou repetir o que disse naquela... Nós vamos continuar fazendo o que precisa ser feito, mas com certeza avançamos muito na burocracia e pretendemos avançar ainda mais, porque é a maneira de dar oportunidade para os empreendedores. 1 minuto para o candidato Eduardo Leite na réplica. Olha, eu tive a experiência de governar Pelotas, que embora fosse a terceira maior cidade do estado, era a 9ª economia do estado. Uma cidade com muitas dificuldades, com muitas carências e poucos recursos. Eu sei bem o que é governar na dificuldade, tenho que fazer escolhas. E trabalhando para ganhar eficiência na prestação de serviços. Por exemplo, na educação, somente por remapear fluxo de transporte escolar, a gente conseguiu economizar R$1 milhão por ano, prestando o mesmo serviço. Então tem muito para ganho de eficiência na prestação desses serviços. Na área da educação, por exemplo, também com o mesmo recurso que sempre houve na educação, nós conseguimos botar uniforme escolar, colocar laboratórios de informática e um plano de ação nas escolas que nos ajudou a ter o maior avanço do IDEB, o Índice que mede a qualidade da educação no estado, entre as grandes cidades de 2013 para 2015 e depois 2015 para 2017. Então, dá para fazer muito com os recursos disponíveis. Tem que ter ação e liderança do governador para melhorar a eficiência do governo. José Ivo Sartori, agora com a tréplica. Olha, tornar um Estado eficiente, sustentável e promotor do desenvolvimento leva muito tempo, mas primeiro é preciso não prometer e, em segundo lugar, tomar atitudes de mudança da estrutura do Estado. Ele não pode fazer as coisas que faz e não ter os recursos destinados para a sociedade. O Estado viveu para si mesmo, ele tem que se modificar, ele tem que enxergar para fora. E isso não se faz com promessas. E eu tenho certeza que a desburocratização, tanto no licenciamento ambiental, como na PPCI, como na Junta Comercial Digital, que nós aplicamos e que vai avançar ainda mais agora até o próximo mês e ao final do ano, com certeza vai dar uma direção nova ao Estado do Rio Grande do Sul. E queira Deus que a gente seja capaz de realmente buscar esses recursos, seria aí. Mas quero fazer um reparo. Nós, evidentemente, não fizemos nenhum empréstimo, nenhum financiamento. Os recursos já estavam aí de empréstimos antigos que nós tivemos que, inclusive, recuperá-los. A próxima pergunta para o candidato Eduardo Leite. Os impostos afastam empresas e investidores do Estado. Como voltar a ser competitivo no cenário nacional e não perder receita? O Grupo RS Conde, Bento Gonçalves.
Quero saudar o Grupo RS-Com, a comunidade de Bento Gonçalves. Olha, a grande agenda, eu tenho insistido nisso, a grande agenda para o Rio Grande do Sul sair dessa crise tem que ser, em primeiro lugar, o governador entender que o papel dele não é governar apenas para resolver o problema do governo e do caixa do governo. Tem que ser para resolver o problema do Estado. É governador do Estado, não governador do governo, não é síndico do governo. Então, a gente tem que olhar para resolver o problema fiscal, atuando sobre a contenção das nossas despesas e o incremento das nossas receitas, com aumento a combate da sonegação fiscal, revisão de benefícios fiscais, e crescendo o bolo da arrecadação a partir do estímulo à atividade econômica. E aí entra a questão do investimento em infraestrutura, que a gente falou, a redução da burocracia e a redução da carga tributária, inclusive, para dar ganho de competitividade. Quem faz a pergunta lá da região de Bento Gonçalves sabe, um polo importante da produção gaúcha, um polo metal mecânico que a Serra precisa dos investimentos para ganhos de competitividade. Lá tem uma demanda, por exemplo, para o aeroporto de Vila Oliva, em Caxias do Sul, que precisa da parceria do Estado para viabilizar a desapropriação da área, e nós vamos garantir essa desapropriação dessa área, porque é um investimento que se paga na medida em que vai alavancar a economia para gerar mais riqueza no nosso Estado. Agora, junto com isso, tem que ter o combate, por exemplo, à criminalidade, que é importante também na agenda da competitividade. Segurança pública tem que ser prioridade para retermos aqui os talentos, para as pessoas quererem morar aqui, empreender aqui. Bento Gonçalves, infelizmente, está assistindo os maiores índices de homicídio, como outras regiões do Estado, onde a criminalidade cresce. Nós vamos combater a criminalidade. A réplica para o candidato José Ivo Sartori, de 1 minuto. Eu disse no começo que eu sou otimista com o Rio Grande do Sul e nós estamos fazendo o nosso papel e o nosso dever. Infelizmente, nosso oponente acha tudo errado, inclusive o que acontece em Bento Gonçalves. Lá o pessoal da RS-Com, lá vai ser entregue o presídio que foi retirado da cidade, trocado por imóvel, assim como nós auxiliamos muito todas as atividades e os eventos de Bento Gonçalves e os de Caxias do Sul e de toda a região, inclusive da região sul, tomando atitudes que justamente fazem isso. A necessidade obriga, você quer equilibrar as contas, a sociedade vai pagar. Enquanto nós tivermos essas dificuldades, a sociedade às vezes é penalizada por isso. Mas eu devo dizer que com benefícios, incentivos fiscais, aquilo que às vezes se pensa que é 17% ou 18%, isso retrai para 12%, 13% aquilo que se recolhe no poder público estadual. Mas eu quero dizer, bom, terminou o tempo. A réplica, Eduardo Leite, 1 minuto. Bom, eu insisto, eu faço política de um jeito diferente. Eu reconheço as ações que possam ter sido importantes para o Estado, inclusive o meu partido procurou dar colaboração, ajudamos a aprovar, por exemplo, na Assembleia Legislativa o plano para as concessões de estradas, lá no início do 2º ano de governo. Tinha a expectativa de que elas saíssem ao longo desse governo, infelizmente não saíram as concessões, nenhum edital publicado. Nós demos apoio, colaboramos com o Estado, não acho que está tudo errado, mas está longe de estar certo, como diz a campanha do atual governador, muito longe. O Estado do Rio Grande do Sul vive crescente criminalidade, educação que perde posições no ranking nacional, hospitais fechando leitos porque o repasse não acontece em dia, desestímulo à iniciativa privada com altos impostos, burocracia pesada e obras de infraestrutura que não saem do papel. Isso não está certo. Nós vamos colocar o Rio Grande do Sul para crescer e se desenvolver com ações voltadas ao empreendedorismo. Vamos à terceira pergunta. Qual será essa pergunta para o candidato José Ivo Sartori? Qual será o seu trabalho para desenvolver a metade sul? A pergunta é da Rádio Nativa FM de Piratiné. Minha saudação a toda a região sul e à Rádio Nativa, e dizer que nós estamos olhando estrategicamente o Rio Grande do Sul. Uma região não pode estar altamente desenvolvida e outra menos desenvolvida. É preciso pensar no plano estratégico e na forma de dar oportunidade de superação das desigualdades regionais. Acho que agora, recentemente, e vai acontecer esta semana, inclusive a dragagem do Porto de Rio Grande, e ela vai ser completa e total, não é? E será assinada agora
dia 25 de outubro. Nós restauramos o Porto de Pelotas, nós procuramos resolver problemas de estradas na região sul, fazendo a sua manutenção. Me lembro que eu estive lá em 14, era uma dificuldade extraordinária, então isso ajuda. Mas também a confecção do polo carboquímico, que destravamos esse processo que não ia ser mais discutido, mas ele é importante para recuperar a economia do Rio Grande do Sul e terá também ações na região sul. Atraímos investimentos, seja da Yara Fertilizantes, da Timac, da Delta Plastic, Ventos do Atlântico, Vanzin, e dando possibilidade de melhores empregos. E juntos na luta pela duplicação da BR-116 e, inclusive, na área social também uma boa atuação. A réplica de 1 minuto para o Eduardo. Quem é da metade sul, como eu sou, sabe bem que a atuação do governador em relação à luta da duplicação da BR-116 sempre foi muito tímida, muito tímida. Nunca assisti o governador Sartori, infelizmente, dar a atenção e lutar efetivamente pela duplicação de uma rodovia que não é importante apenas para a região sul do estado, ela é importante para o estado como um todo, porque liga a região metropolitana ao porto do Rio Grande, e por isso é estratégica para o desenvolvimento. Nós vamos buscar trabalhar aí a reativação do polo naval de Rio Grande também, com a atuação do Estado do Rio Grande do Sul, até porque áreas públicas do Estado estão envolvidas nos estaleiros ali colocados. Aí o papel do Estado tem que ser exercido com força para garantir a ativação da nossa economia e garantir dragagem rotineira do Porto de Rio Grande é fundamental, e não apenas emergencial no final do mandato. Quero agradecer aos mais de 70% dos votos que a gente teve em maior parte dos municípios da região sul, gente que conhece o nosso trabalho e que está com a gente. É a rede de rádios da GERT com o debate. Vamos agora à próxima pergunta. De que maneira conter o avanço da criminalidade no Estado? A réplica. Então vamos lá. A réplica para o candidato José Ivo Sartori. Olha, eu nunca deixei e estive presente em todas as ações, inclusive no governo federal, em relação à duplicação da BR-116. Mas o Estado, na parte dele, ele fez a sua parte. Mesmo com as dificuldades e com a crise econômica, sabendo que o recurso tem que ser guardado ali. E eu queria dizer aqui de que, realmente, em determinados momentos, eu penso que o nosso oponente, ele usa uma linguagem muito semelhante ao do Rossetto, que nós enfrentamos no primeiro turno. É a conversa igual do PT. Não existe nada de bom, tudo é ruim, nada serve, tudo é errado, não presta. Olha, eu agradeço a colaboração que o PSDB nos deu no começo do governo. Mas depois foi para o seu próprio projeto, que eu respeito. Mas, acima de tudo, não dá para aguentar esta postura, vamos dizer, próxima daqueles que são nossos adversários. Aí está a nossa diferença. Próxima pergunta, fechando esse bloco, para Eduardo Leite. De que maneira conter o avanço da criminalidade no Estado? Quais as propostas para a área da segurança pública? Grupo Oceano de Rio Grande. Quero mandar um abraço para o Grupo Oceano e para a população de Rio Grande, nossa vizinha cidade lá de Pelotas, queridos amigos rio-grandinos. Olha, a segurança pública tem que ser absoluta prioridade do governo, porque é a principal razão de ser do Estado, né? Garantir que as pessoas possam conviver no território em ordem, em paz. E, infelizmente, o que a gente assistiu ao longo deste mandato foi acabar acontecendo aí a maior defasagem da história do efetivo da Brigada Militar no Rio Grande do Sul. Nos últimos 30, 40 anos, chegamos ao nosso menor número de efetivo da Brigada Militar. Eu tenho orgulho de ter ao meu lado o delegado Ranulfo, que foi chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, e juntos vamos implantar um plano estadual de segurança para melhorar o processo de articulação das polícias, viabilizarmos o incremento do efetivo. O plano de recuperação fiscal que o governador propõe, na forma em que está, não permite incremento de efetivo, apenas reposição de vagas da vacância, isso é, os cargos que ficarem vagos vão poder ser preenchidos. Nós queremos incremento de efetivo, investimento em tecnologia, vamos ter um trabalho forte de inteligência para emprego do efetivo e, claro, no sistema prisional, uma ação para aumento do número de vagas para que o Estado retome o controle
controle de presídios que hoje têm muitas alas suas comandadas por facções criminosas. Então vamos ter uma atuação forte no combate à criminalidade para devolver paz e tranquilidade à população gaúcha. A réplica para o candidato José Ivo Sartori. A segurança sempre foi e será nossa prioridade. Tanto é verdade que no ano que passou nós colocamos 19% a mais na segurança como percentual. E este ano mais 16%. E é evidente, contratamos até agora 6.200 funcionários para a área de segurança. E o último 2.000 para a Brigada Militar. Então nós estamos fazendo a nossa parte, criamos a lei de incentivo à segurança que permite a área empreendedora, inclusive, colocar percentuais nesta área. É preciso, sim, expandir o programa do sistema integrado com os municípios, seja para o vídeo monitoramento, seja para o cercamento eletrônico. E eu acho que investir no aparelhamento das instituições é positivo e não é realidade esta. Aliás, você diz muito tempo, diz que eu falto com a verdade. Eu posso dizer que, na verdade, as instituições estão sendo aparelhadas, elas têm um grande papel e aqui eu quero agradecer a todos que fazem a segurança, meus cumprimentos, porque numa época de dificuldade como essa, ainda mantém o trabalho bem feito. O Eduardo, com a réplica. Vejam, né? O nosso adversário é quem parece com aquele discurso do PT, né? Nunca antes na história, nunca se fez tanto, nunca um governo foi tanto quanto esse. Olha, eu tenho trabalhado com muito respeito ao nosso adversário. Eu tenho falado sobre os problemas e não com ataques pessoais. Ele insiste em me dirigir a ataques pessoais e colocar sempre questões que eu não falei. A segurança pública tem que ser tratada com prioridade, com responsabilidade na reposição do efetivo, no investimento em tecnologia e infraestrutura. Acho que a parceria do setor privado tem que ser saudada. Aliás, ela começou justamente por conta da omissão do Estado. Como o Estado não fazia a sua parte, a iniciativa privada se organizou para fazer investimentos na segurança, justamente porque o Estado não estava fazendo a sua parte. E aí veio a lei, que foi aprovada na Assembleia, importante para validar, inclusive com redução do ICMS, a participação da iniciativa privada em doação de infraestrutura. Acho isso saudável e nós vamos continuar esse programa. Esse é o debate AGERT, Rede de Rádios, trazendo agora as considerações finais. 2 minutos para o candidato José Ivo Sartori. Eu queria só, antes de concluir aqui a minha parte, dizer o seguinte: eu estive no Parcão ontem. Eu fui lá. E me manifestei publicamente. Então, a minha posição está muito clara lá. E me parece que o senhor não foi lá. O senhor não esteve lá. Eu fui no Parcão com aquela manifestação cívica, forte, de características. Lá era só verde e amarelo, não tinha problema nenhum. Podia ter ido tranquilamente. Então eu fui lá bem claramente, com a minha presença e cumprimentando as pessoas e convivendo com elas. Eu só queria fazer um reparo. Nunca diga mais que eu faltei com a verdade. Nunca mais. Eu não gosto que diga isso, porque eu acho um desrespeito e uma falta de lealdade, e é uma ofensa que eu não quero carregar. Outra parte, eu sou daqueles que pensa, e agradecer a todos os gaúchos que votaram em mim há 4 anos. Eu não esqueci de ninguém, e eu quero dizer que eu continuo a mesma pessoa e poderia, diante dessa crise que teve, ser silenciado, não ter tomado atitude. Nós tomamos atitudes e fizemos o que precisava ser feito, mesmo que isso não seja reconhecido por alguns, por meramente situação eleitoral, momentânea e ocasional. Eu acho que os colegas, a equipe nossa, todos tiveram coragem e todos tiveram ousadia. O que nós queremos construir aqui é um futuro diferente. Aonde não tem dinheiro, você não consegue fazer as coisas. E por isso, às vezes, perguntei, de onde tirar o dinheiro? Dizer que falta nisso, falta naquilo, falta no outro lugar. Falta sim, e é por isso tudo que nós não descuidamos das coisas essenciais, das coisas fundamentais e da maneira que nós pudéssemos. Eu acho que nós vamos continuar seguindo no rumo certo, mas não quero que volte atrás, que tenha continuidade a mudança do poder público. 2 minutos para o candidato Eduardo Leite, considerações finais no debate AGERT.
Vamos restabelecer algumas verdades aqui, porque essa eleição tem que ser da verdade, não das fake news, dos boatos, das mentiras, como muitos dos nossos adversários fazem nas redes sociais. Nós vamos vencer essa eleição com a verdade, e a verdade é uma só. O governador disse que não teve financiamentos. Teve financiamentos no seu governo, sim, fez obras em estradas com financiamento. Se ele diz que não teve financiamento e fez obras com recursos de financiamento, ele faltou com a verdade. Não é nenhuma agressão, não é nenhum desrespeito, é uma verdade. Agora fala que foi lá na manifestação no Parcão, mas a notícia que eu tenho aqui da Rádio Gaúcha, por exemplo, em 2016 é: Sartori se posiciona contra o impeachment de Dilma Rousseff. Ou seja, naquelas manifestações lá, ele não esteve. Agora, às vésperas da eleição, participa de manifestações. Olha, o Estado do Rio Grande do Sul quer mesmo é saber o que vai resolver a sua vida, os seus problemas. Quem nos ouve nas rádios do interior sabe que não está certo. Não está certo a falta de investimento em infraestrutura, não está certo os hospitais ficarem sem receber e fecharem leitos, não está certo a nossa educação ficar para trás, não está certo os servidores receberem parcelado há mais de 30 meses. Nós temos que botar esse Estado numa direção correta, na velocidade correta, com responsabilidade. Eu fui prefeito de uma cidade com muitas dificuldades. Pelotas, mais uma vez eu insisto, não tem recursos sobrando no caixa. E mesmo assim entregamos resultados que renderam a mim, no primeiro turno dessa eleição, 70% dos votos. Quem conhece bem o nosso trabalho sabe que nós somos de ação e não de palavras. Nós somos de resultados concretos e não de promessas. Por isso eu olho para o Rio Grande do Sul com a certeza de que esse Estado pode crescer, pode se desenvolver. Quem nos ouve sabe, o nosso povo é trabalhador, empreendedor e inovador. Precisa de espaço. Por isso nós vamos trabalhar para reduzir esses impostos, reduzir a burocracia, viabilizar as obras de infraestrutura que vão dar condição da nossa produção, alcançar mercados e assim a gente produzir mais, gerar mais emprego e mais renda. Esse foi o debate da GERT, com 130 emissoras. Agradecemos aos dois candidatos participantes, agradecemos a presença das pessoas aqui e até uma próxima oportunidade.